uma parada em Tate no Yusha, o anime do Herói do Escudo, que, cara, tem tudo pra gerar muita polêmica, pra ser um negócio muito errado mesmo. Pra você interpretar mal aquilo é a coisa mais fácil. Até por isso que eu fiquei impressionado quando eu fui atrás da polêmica envolvendo o primeiro episódio, que na verdade não tinha nada a ver com o que eu tava imaginando, que era uma polêmica sobre o ódio contra as mulheres, misoginia, porque tinha uma personagem principal lá que era muito escrota. Na minha cabeça, a polêmica ia envolver o fato de que o protagonista tinha uma escrava. Por mais que faça sentido dentro do jogo, né? Ele se passa em um universo alternativo que é como se fosse numa era medieval. Eles até falam, naquele período a escravidão era aceitável, então a gente sabe que escravidão não é certo, mas a gente também sabe que na antiguidade acontecia. Então, quando a gente vê uma história que se passa na antiguidade, cara, não vejo nada de errado em representar as coisas que de fato aconteciam lá, por mais erradas que elas fossem. E também tem o lance de que, na real, o protagonista salva essa escrava, né? Ele não de fato tem uma escrava pra escravizá-la. Ele fica meio que com pena dela e quer cuidar da menina, ele dá remédio pra ela e tem uma relação muito legal sendo construída entre os dois. Então, por mais que seja assim, conceitualmente muito errado você parar e pensar, então, essa história de um protagonista que tem uma escrava e tem um romancezinho entre os dois. Quando você vai assistindo o anime numa boa, sem procurar alguma coisa pra pensar que tá errado ali na história, isso não chega a ser um problema. Só que tem outro detalhe, é uma criança. Eu vou chamá-la carinhosamente de Naftalina, beleza? Só pra vocês não ficarem confusos quando me ouvirem falar esse nome. Enfim, a Naftalina ainda é uma criança quando ela é salva pelo nosso protagonista, o Herói do Escudo. E a relação inicial entre os dois é justamente de pai e filho. Ele cuida dela como se fosse uma filhinha dele, ou uma irmã mais nova. Acontece que a Naftalina não é humana, ela é meio humana, na verdade. Ela é de uma raça que mistura humanos com animais, acho que a gente pode definir dessa forma. E a raça dela envelhece muito mais rápido. Quando eu fiz uma das minhas análises, eu cheguei até a comentar que eu não gostei da forma muito brusca com que mudaram a personalidade dela de um episódio pro outro. Eu tinha entendido, obviamente, que ela tinha crescido, que ela tinha amadurecido, só que eu quero deixar claro que a minha crítica não foi quanto ao crescimento muito rápido dela, e sim a mudança da personalidade mesmo, porque quando criança ela era mais tímida, mais retraída, mais medrosa até, e quando ela foi apresentada para nós como se fosse uma adolescente, ela já estava completamente extrovertida, tagarela, meio mandona até, e aí você pode pensar, ah, mas isso é normal de adolescentes e tal. Cara, nem todos. A minha crítica à mudança de personalidade foi justamente porque eu achei que ela podia ter uma personalidade adolescente mais condizente com o que ela era quando criança, não tão extrovertida assim. Você pode pegar, por exemplo, a Hinata de Naruto, que quando criança era tímida, depois ela cresceu e se tornou uma adolescente que ainda era tímida, ainda que fosse adolescente. Mas de qualquer forma, pra mim, simplesmente estava bem claro que ela envelhecia muito mais rápido que os humanos normais. O tempo pra ela passava diferente. E na minha cabeça até fazia sentido, pelo fato dela ser meio animal, porque se a gente for parar pra pensar, por exemplo, em um cachorro, um ano pra um cachorro é muito mais tempo do que pra uma pessoa. Eles passam da infância pra adolescência e vida adulta em pouquíssimo tempo, se a gente for comparar com um ser humano. Depois, o anime ainda explica que não é nem só por causa da passagem de tempo que pra eles é muito mais rápida, mas também que ela envelhece de acordo com o nível. Quanto mais ela vai upando, mais ela vai amadurecendo. Então ela passa do estágio de criança pra adolescente e depois pra adulta muito rápido. Mas se a gente for pegar só a impressão inicial que a história nos passa, e se uma pessoa simplesmente não absorver essa ideia de amadurecimento e envelhecimento muito mais rápido, ela pode ter a impressão de que Tate no Yusha é a história de um herói que se apaixona pela criança que é a sua escrava. Eu acho que só por isso já dá pra entender muito bem por que tem toda a chance de se criar uma polêmica em cima desse assunto, né? E novamente, só me deixa mais impressionado de saber que a principal polêmica em cima do anime nem foi essa. Eu tava assistindo o anime numa boa, eu tinha entendido tranquilamente essa premissa, então eu acho até interessante como o protagonista é um humano e ele mesmo não entende esse amadurecimento tão repentino da Naftalina, que ela amadurece e passa a vê-lo como um homem, mas ele continua vendo ela como uma criança, como a criancinha que ele adotou, né, escravizou lá no começo da série. Mas, mano, é um universo de fantasia, então as regras do mundo real não se aplicam perfeitamente. Por mais que na prática ela possa ter, sei lá, quantos anos de vida ela tem, vamos pôr aí uns 10 anos de vida, dentro daquele universo é como se ela já tivesse mais de 20 anos. E pra mim foi bem tranquilo de entender isso. Por isso eu levei esse relacionamento aí dos dois, que tem meio que
que um shippingzinho ali, ela claramente tem interesse nele. Eu levei tudo isso numa boa, não tava acompanhando muito qual a repercussão disso na comunidade de forma geral, mas aí eu vi um vídeo do Marco, do Intoxi Anime, em que ele fala que tá gerando uma polêmica porque muita gente tá dizendo que é pedofilia essa relação dos dois, eles não podem ser vistos como um casal porque tem uma diferença absurda de idade entre os dois, ela é como se fosse uma criança ainda, ele já é maior de idade claramente, então isso é pedofilia. E como vocês podem perceber de tudo que eu já falei aqui nesse vídeo, eu sou obrigado a concordar com o Marco. Na verdade, ela não é uma criança, por mais que ela tenha poucos anos de existência, a raça dela não funciona como a raça humana, então você não pode encará-la como uma menina de 10 anos, ela não é. Na prática, ela não é. Dá pra usar mais ou menos de exemplo até a outra personagem, que é a Philo, que é outra menininha, ela tem tipo 1 mês de vida, e é como se ela já fosse uma menininha de, sei lá, uns 8 anos. Cara, é um universo fictício, então se você ainda não entendeu, eu só venho aqui pra enfatizar que a Naftalina não é mais uma criança. Ela claramente já tá sendo representada como uma adulta, até porque dá pra ver de forma bem nítida as fases de infância e de adolescência que ela teve no anime. Você vê uma evolução até mesmo física, você olha pra ela e você vê que não é a mesma menininha que ela era quando foi encontrada. Então, por mais que de forma geral a condução da história possa levar a essa outra interpretação de que na verdade ela ainda é uma criança porque ela tem poucos anos de existência, se você de fato tá assistindo o anime, cara, eu realmente não acredito que tem gente que não percebeu que ela não é mais criança, que ela sim é uma adulta, então teoricamente naquele universo não tem nada de errado se os dois acabarem tendo um relacionamento de romance. Eu não sei, não li a light novel, mas existe já essa tensão amorosa entre os dois personagens. Muito mais por parte da Naftalina do que por parte do Herói do Escudo, vale dizer. Então é isso, mano. Eu acho que assim como a primeira polêmica, essa foi bem boba, porque basta você assistir o negócio e não é muito difícil de entender pra ver que não tem nada de pedofilia nisso. E olha que os animes já pisaram em terrenos até mais frágeis nesse assunto da pedofilia. Se a gente for pegar aí pra analisar Nanatsu no Taizai, cara, o relacionamento do Meliodas com a Elizabeth é bem complicado. Você pode dizer que eles têm uma diferença absurda de idade, mas ao mesmo tempo não tanto, porque é uma história muito peculiar mesmo. E também tem uma coisa parecida com o Ban e a Elaine. Você olhando de longe já parece que é um cara adulto que tá apaixonado por uma menininha, uma criancinha. Só que é ainda mais louco quando você pensa que na verdade essa criancinha tem milhares de anos e o Ban, que é muito mais novo do que ela. Então é muito complicado você entrar nesse terreno em histórias que são como se fossem fábulas mesmo, sabe? Universos todos ficcionais com raças que não existem na verdade, onde milhares de anos podem representar quase nada para algumas espécies e em compensação outras, em questão de meses, já são adultas, já são muito experientes, muito desenvolvidas. Não dá. Você tem que entender a proposta do universo e entender que as regras do nosso mundo não se aplicam necessariamente a esses mundos aí que não existem. Bom, é isso. Acho que já tá bem claro o meu ponto, então eu vim só reforçar o vídeo do Marco mesmo. Diz aí nos comentários o que você achou dessa polêmica, qual é a sua opinião. E é claro, antes de ir embora, não esquece também de deixar um like, de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, tudo isso é muito importante, me ajuda demais. Conferir os links também na descrição, tem o link do nosso Spotify, Deezer, assim você pode escutar as nossas músicas por lá e vai ser realmente muito bom pra gente, vou ficar muito feliz. É isso, galera, muito obrigado pela audiência, por ter assistido o vídeo até aqui, agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!